Sabe, quando a gente pensa em família, o que vem à cabeça? Laços de sangue, né? Uma história em comum. Mas se eu te disser que existe uma passagem no Evangelho de Mateus que vira essa ideia de ponta cabeça? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Uma única pergunta de Jesus que nos força a repensar o que realmente nos une. Então vamos lá. Tenta imaginar a cena. Jesus está no meio de um ensinamento, cercado por uma multidão. Tá todo mundo focado nele, sabe? A energia ali devia ser incrível. Um momento de pura concentração, de aprendizado, que está prestes a ser interrompido. E aí, no meio de tudo isso, que a família biológica dele aparece, a mãe e os irmãos. Eles chegam e ficam do lado de fora, querendo falar com ele. Até aqui, tudo normal, certo? Parece só uma interrupção de família, uma coisa do dia a dia. Alguém no meio do povo percebe o que está acontecendo e avisa Jesus. O recado é simples, direto. E a expectativa de todo mundo, claro, é que ele peça uma licença, vá lá fora e atenda a família. Mas o que acontece em seguida quebra totalmente essa expectativa. A reação de Jesus é tudo menos o esperado. Em vez de ir até a porta, ele se vira para a multidão e lança essa pergunta, que deve ter deixado todo mundo sem entender nada. Mas calma, ele não está rejeitando a família. Ele está aproveitando a oportunidade para ensinar algo muito, mas muito, mais profundo sobre o que significa pertencer de verdade. Essa pergunta é a porta de entrada para uma resposta, uma resposta radical. Vamos ver agora como Jesus constrói, a partir daqui, uma ideia completamente nova de família. E aqui, o gesto dele diz tudo. Repara só na ação física. Jesus estende a mão, mas não é na direção da família de sangue que está esperando por ele lá fora. Não, ele se vira para os seus discípulos, para aquelas pessoas que estavam ali, ouvindo, aprendendo com ele. E então, com a mão ainda estendida na direção deles, ele faz a declaração. Ele identifica aquelas pessoas, os seus seguidores, como sua verdadeira mãe e seus verdadeiros irmãos. É um momento poderoso que muda todo o foco. A família deixa de ser sobre sangue e passa a ser sobre um propósito em comum. E aqui, ele entrega o critério final, a definição completa dessa nova família. Veja bem, não se trata de genética, de sobrenome. Se trata de uma ação, de um compromisso que todos compartilham. Fazer a vontade do Pai. Esse é o laço que realmente une todo mundo. Bom, então, o que essa história nos ensina na prática? A partir dela, a gente consegue identificar os pilares que sustentam essa nova base. O que de fato define alguém como parte dessa nova família? A resposta se resume a 2 pontos essenciais. O primeiro, a ideia de família, pertencer a uma comunidade, a um grupo que é unido por um compromisso real. O segundo pilar é a obediência, ter uma vida que é guiada por esse propósito em comum, pela vontade do Pai. E essa é a verdade radical que a história nos mostra. Essa conexão espiritual, esse compromisso com o mesmo objetivo, se torna um laço mais forte do que o de sangue. A verdadeira família, nessa visão, é uma questão de escolha e de ação, não apenas de nascimento. Ok, isso é fascinante, mas e daí? O que a gente faz com essa nova perspectiva? Porque entender isso não é só uma questão de teologia, né? Isso aponta para uma missão, para um chamado bem claro à ação. A conclusão disso tudo é um convite e também uma missão. O convite é para se tornar um discípulo, para fazer parte dessa família. E a missão, uma vez dentro, é clara: compartilhar essa mensagem, chamar outras pessoas e ajudar essa família a crescer cada vez mais. Isso tudo nos traz para uma grande questão, bem atual. No mundo onde a gente vive discutindo o que é comunidade, o que é pertencer, o que significa para nós hoje construir uma família baseada não no sangue, mas num propósito que a gente escolhe ter em comum. Fica aí a reflexão.